Olá, me chamo Júlio e juntamente com meu grupo Larissa Hinker e Adriana Sequim, nós vamos apresentar o projeto da cadeira de Extensão em Engenharia de Minas com o tema Licenciamento Ambiental. Nós vamos dar um foco maior nas licenças ambientais, que são licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia se dá basicamente pela aprovação da localização e concepção do empreendimento na fase preliminar do planejamento ou atividade, o que atesta a viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionantes exigidos nas próximas fases da implantação. E agora, citando as outras licenças que existem, outros tipos de licenças que existem, alguns dos outros tipos, porque são diversos e a gente não tem como botar todas dentro do trabalho, mas aqui nós vamos citar as principais. Temos a licença prévia, licença de instalação, licença prévia de instalação, que basicamente é uma fase única que atesta a viabilidade ambiental e aprova a implantação de empreendimentos ou atividades. A LO, licença de operação, que vai ser falada melhor no seguir do trabalho, juntamente com a LI. A licença de operação, regularização de ampliação, a LORA ou LORREG, ela autoriza a operação da atividade ou empreendimento enquanto ocorre a regularização da ampliação sem licença. A licença de alteração, sendo a LPIA, LPIAS ou LPIAL, que está relacionada às licenças de instalação ou operação. Ela é concedida quando há mudança no contrato social do empreendimento e também quando ocorre aumento da área requerida. E, por último, eu posso citar a licença ambiental de recuperação, que está sempre vinculada a um PRAD, que aprova a recuperação de uma determinada área. Aqui nós podemos ver, vamos dizer assim, em ordem cronológica, a, a, a ordem de requerer essas licenças, né? No caso, a gente primeiro requeriria a licença prévia, em seguida a licença de instalação, depois a de operação, e por fim nós poderíamos ou renovar essa licença ou dar o fim ao empreendimento. Vendo agora os sistemas mais usuais, assim, que a gente pode ter de consulta e monitoramento de licenciamento. Temos aqui o site da SEMA com a FEPAM, que serve justamente para a consulta pública de licenças ambientais. Tu pode procurar licenças com base em cidade, CNPJ e por aí vai. Do lado, nós temos o SOL, que é o Sistema Online de Licenciamento Ambiental, que é onde a gente vai protocolar, a gente vai requerer as nossas licenças. Partindo aqui, a gente entrando na aba de simulação dentro do Sol, a gente pode simular um empreendimento, simular um requerimento para a gente ter noção, a gente ter ideia de quais documentos e requerimentos a gente vai precisar protocolar para ter essa nossa licença. Aqui nesse caso, eu botei aqui só um exemplo, né? E botei ali licença prévia de EIA-RIMA. E como eu acabei de citar, a licença prévia de EIA-RIMA, ela exige justamente esses documentos, né? Que no caso são o EIA-RIMA, que se caracterizam como estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Eles são exigidos no licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que podem causar significativos impactos ambientais. Então, quando tu vai ter um desmatamento de vegetação nativa ou alguma coisa mais danosa ao meio ambiente, tu tem que protocolar o EIA-RIMA juntamente. E outro documento que vale a pena ser citado é o PRAD, né? Já foi citado anteriormente aqui no início da apresentação, mas vale a pena citar novamente, explicando um pouco mais do que ele é, que é a sigla para Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, né? É um estudo que visa recuperar áreas que sofreram degradação ambiental, sendo um conjunto de medidas que visam conservar os recursos naturais, assegura o uso adequado do solo, minimiza o impacto ambiental de uma atividade esse PRAD é solicitado por órgãos ambientais em alguns casos, como no processo de licenciamento ambiental e após um empreendimento ser punido administrativamente por causar degradação ambiental. Bom, a licença de instalação, conhecida como LI, ela autoriza a construção e a implementação do empreendimento minerário, desde que sejam atendidas as condições e os requisitos estabelecidos pela licença prévia. No âmbito da mineração, a licença de instalação ela permite iniciar obras que incluem a criação de acessos, instalação de equipamentos e, no caso de barragens de rejeitos, o início da construção dessas estruturas. Considerando os riscos geotécnicos e ambientais,
A licença de instalação ela exige um nível de cuidado elevado para assegurar que todas as medidas de segurança e mitigação de impactos sejam atendidas. Com relação aos requisitos para obter a licença de instalação, primeiramente deve-se ter cumprido todas as exigências da licença prévia, que aprova a viabilidade ambiental do projeto. O órgão ambiental competente, que cada estado tem o seu, no caso do Rio Grande do Sul é a SEMA-FEPAM-RS, ele analisa se as medidas mitigadoras de controle ambiental que foram detalhadas no EIA-RIMA, no caso de ter sido necessário a apresentação do EIA-RIMA e no caso de ter sido apresentado ali já na licença prévia, se elas foram incorporadas ao plano de instalação. Além disso, deve-se apresentar um projeto detalhado de como as atividades de construção elas serão realizadas e como esses impactos eles vão ser mitigados, incluindo planos de controle de poluição, gerenciamento de resíduos e ações para proteger as comunidades e o ecossistema. A licença de instalação ela contém condicionantes ambientais que são obrigações específicas que devem ser cumpridas durante a fase de construção para reduzir os impactos ambientais e sociais. Essas condicionantes elas geralmente incluem planos de controle de erosão e sedimentação, que são um conjunto de medidas para evitar a erosão do solo e o transporte de sedimentos para corpos hídricos próximos, que pode acabar comprometendo a qualidade da água, né, e causando assoreamento de rios ou afetar o ecossistema aquático. Também o monitoramento da qualidade do solo, da água e do ar, que seria um acompanhamento contínuo das condições ambientais para identificar e mitigar esses impactos gerados pelas obras. Poderiam ser feito, por exemplo, a verificação de contaminações químicas, o monitoramento da poluição causada por sedimentos, óleos, rejeitos, e também controle de emissões de poeira e poluentes atmosféricos, como gases emitidos por veículos e maquinários. Também medidas de segurança, né, e estabilidade, especialmente em estruturas como barragens de rejeitos, que seriam procedimentos técnicos e de engenharia para garantir a integridade dessas estruturas, que podem representar riscos significativos, né, ao meio ambiente. Também a população, como as barragens, as pilhas de estéria e taludes. Também ações de comunicação e interação com a comunidade local, que são atividades que garantem que as comunidades impactadas pela instalação desse empreendimento, né, elas sejam informadas e consultadas sobre as obras e os seus impactos. Também medidas de preservação de espécies da fauna e flora locais. Essas seriam estratégias para minimizar os impactos negativos sobre a biodiversidade durante a fase de instalação. Isso é especialmente importante em áreas de alto valor ecológico ou com espécies ameaçadas de extinção. Além disso, a licença de instalação ela também exige que o empreendedor, né, que o empreendimento ele tenha um plano de recuperação de áreas degradadas, conhecido como PRAD, para o caso de ocorrer algum dano ambiental durante a construção. O PRAD, ele é um documento técnico que descreve as ações necessárias para restaurar e recuperar essas áreas que sofreram degradação ambiental devido às atividades realizadas. A licença de instalação tem uma validade geralmente de 2 a 4 anos, mas isso pode variar dependendo da legislação estadual e das especificidades do projeto. Esse prazo ele considera o tempo para que se realizem as obras necessárias e também implemente o projeto. Se essa construção ela não for concluída dentro desse prazo, pode-se precisar solicitar uma renovação da licença. Durante a fase de instalação, os órgãos ambientais podem realizar fiscalizações para garantir que o empreendimento está em conformidade com os requisitos da licença. Qualquer descumprimento das condicionantes pode resultar em multas, suspensão das atividades ou até mesmo uma revogação da licença. Portanto, a licença de instalação é um passo importante, porque ela transforma a fase de planejamento em uma fase operacional inicial. Se todas as obras elas forem concluídas conforme o planejado e as condicionantes também forem cumpridas, pode-se solicitar a licença de operação, que finalmente autoriza o funcionamento do empreendimento. Olá a todos. Então aqui nós temos a licença de operação. A licença de operação já ocorre lá na fase de lavra, beneficiamento e é um acompanhamento de sistemas de controle ambiental.
há uma necessidade de monitorar continuamente e cumprir exigências ambientais, que são condicionantes que vão constar na licença de operação. A licença de operação ela possui um prazo de validade e necessita de renovação periódica. Durante o prazo de validade, novas exigências podem surgir durante a renovação. Quem tem a delegação para a emissão de uma licença de operação? Depende muito da característica do porte do empreendimento e também da delegação atribuída para a respectiva prefeitura envolvida. Ou seja, ela pode ser emitida pela FEPAM, no caso do Rio Grande do Sul, ou por uma prefeitura. A LO autoriza a operação do empreendimento ou da atividade. São necessários documentos, né? Um requerimento para licença de operação, uma cópia da publicação do pedido de licença de operação, uma cópia da concessão da LI, cópia autenticada da portaria da lavra e um responsável técnico. Se o empreendimento estiver localizado entre 2 estados brasileiros, o licenciamento ele poderá ser emitido pelo IBAMA, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. E se estiver localizado entre 2 municípios, ambos devem estar envolvidos nessa etapa do processo da emissão da LI. Aqui nós temos um exemplo de uma licença de operação. Então, nessa licença consta o processo administrativo, onde foi requerida essa licença, a identificação do empreendimento, o porte, as áreas que devem ser sinalizadas, o horário que vai trabalhar, também consta ali o prazo de validade da licença e essa renovação ela deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração do prazo de validade. Também ali consta a responsabilidade técnica, o método de lavra, né, o desmonte, também a localização através de coordenadas geográficas, o talude, né, a inclinação, o lençol freático, como é que vai ser feita essa drenagem, lubrificação e manutenção não são permitidos nessa área, nesse caso aqui. Quanto à preservação ambiental também, a licença pode autorizar, né, ou não a supressão de alguma vegetação, né, geralmente nativa não é autorizado. E também tem a recuperação ambiental, né, a recolocação de solo fértil e introdução de espécies herbáceas. Também durante o monitoramento se faz um registro fotográfico, né, do avanço da lavra, né, então faz desde o início da operação e aí vai fotografando ao longo do período, né. Existem outras condicionantes, tudo vai depender muito do porte do empreendimento, né. E depois o ofício, né, para apresentar na renovação dessa licença. Pessoal, era isso então que tínhamos. Muito obrigada a todos.